Estamos de volta no Prêmio News e agora nesse bloco vamos falar sobre um assunto muito importante chamado procrastinação. Para isso estamos recebendo a neuropsicóloga Érica Azevedo, que já está aqui com a gente. Érica, bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda novamente, né? Muito obrigada. Já esteve no jornal, no programa Em Foco e agora Sim. vai falar sobre esse assunto importante. Fique à vontade. Muito obrigada. Para a gente começar, Henrique, eu acho importante que a gente defina um pouco o que é procrastinação, até para quem está em casa poder entender melhor o que significa esse termo, né? A gente chama de procrastinação o ato de adiar uma tarefa ou um compromisso que você tem para fazer, deixar para depois e, em troca disso, colocar algo no lugar que seja mais prazeroso ou menos urgente. E é isso que a gente chama de procrastinação. É aquele famoso deixar para depois. Você tem um compromisso e aí uma tarefa e você vai deixando para depois, vai fazendo outras coisas e vai empurrando com a barriga. É isso que a gente chama de procrastinação. Muito bem. E quais são as causas mais comuns, Érica, que fazem as pessoas adquirirem esse hábito ou até mesmo esse vício? Ótimo. Foi bom você ter perguntado isso. A procrastinação, ela tem várias causas, tá? Mas a gente consegue falar de algumas causas mais importantes, tá? A gente sabe que a ansiedade é uma das causas importantes, medo de falhar, você tem medo de não dar conta de fazer aquilo, medo de ser julgado pela sua capacidade, baixa autoconfiança, baixa autoestima e também quando você não tem claro quais são os benefícios daquilo que você vai fazer. O nosso cérebro, ele é imediatista, então se você não sabe quais são os benefícios, se esses benefícios estão muito no futuro, estão muito distantes ou se são incertos, você também tende a procrastinar. Uma outra coisa é quando a tarefa parece dolorosa para você, sabe? Quando você não gosta de fazer aquilo é chato, você não sabe qual é a importância que isso tem na sua vida, ou mesmo sabendo, ela é muito chata, você considera ela difícil, você também tende a procrastinar. Essas são as causas mais comuns. Muito bem. E até que ponto a rotina diária da pessoa, o estresse, né, o ambiente local influencia na procrastinação? Tá ligado também com a questão organizacional? Boa pergunta. Sim, a rotina importa muito e a falta de rotina também importa. Então, tem algumas pessoas que não têm uma rotina muito estabelecida, né? Que tem uma desorganização de rotina. Nesse caso, isso acaba levando à procrastinação, porque você não tem estabelecido exatamente o que você tem para fazer, você sabe que você tem um monte de coisas, mas você não sabe o que você vai fazer hoje, por exemplo. Você não tem uma lista clara de tarefas, você não tem estabelecido exatamente o que você vai fazer, ou os prazos do que você tem que marcar um exame, até quando? Você tem que ir ao médico, até quando? Você tem que entregar um trabalho, até que dia? Então, não ter isso estabelecido, não ter prazos estabelecidos, não ter tarefas específicas estabelecidas dentro da sua agenda, gera procrastinação, porque como o cérebro tem essa questão que eu te falei do imediatismo, o que acaba acontecendo é que não está claro para o teu cérebro quando que isso precisa ficar pronto. Então ele te desvia para fazer coisas que ele considera mais urgente no momento. Muito bem. E aí, quer dizer, na verdade também a bagunça externa é um reflexo da bagunça interna, né? Se a pessoa ela não está bem resolvida dentro de si, isso exterioriza, né? Sim, sim. Isso é uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de procrastinação e organização, a gente tem que levar em conta dois princípios fundamentais. Primeiro, que o cérebro ele funciona pelo princípio de buscar o prazer e evitar a dor. Então, tudo aquilo que é prazeroso, que gera prazer, o cérebro tende a se engajar muito mais. Tudo aquilo que é doloroso, que você considera como sendo ruim, como sendo difícil, o teu cérebro te leva para evitar aquilo ali e a não fazer. Então, se você está num ambiente desorganizado, por exemplo, né, tá tudo bagunçado, sua mesa de trabalho tá bagunçada, você não tem lugar certo para colocar as suas coisas, o teu cérebro entende essa bagunça como algo doloroso, porque você precisa começar a sentar ali para trabalhar. E aí, você fala, nossa,
nossa, mas como que eu vou trabalhar aqui no meio dessa bagunça? Tem livro, tem caderno, tem roupa, tem um monte de coisa espalhado, e aí teu cérebro entende esse ambiente como um ambiente desorganizado e te leva a não querer estar ali. Então, ambientes organizados, eles ajudam a organizar internamente você também. Assim como ambientes, quando você está organizado também internamente, tá mais claro o que você precisa fazer, você tem uma regra, digamos assim, de funcionamento, isso também se reverte no seu ambiente externo. Então, é uma coisa influenciando a outra, tá? Então, você organiza-se internamente, isso se reflete no exterior, e você organiza o seu exterior e isso se reflete interiormente. Muito bem, Érica. O que a pessoa que já identificou que está com o problema da procrastinação, será que a gente pode chamar de um problema, ela deve fazer no seu dia a dia para procurar fazer com que as coisas voltem ao normal, com que ela cumpra as coisas nos objetivos corretos, nos prazos certos? Existe uma série de coisas que precisam ser feitas, tá? Hoje eu vou falar especificamente de como a organização pode ajudar a pessoa a combater a procrastinação, porque a organização é um dos fatores importantes aí no dia a dia que ajuda as pessoas a combaterem a procrastinação. E eu queria falar da organização sob 2 pontos de vista: a organização ambiental e a organização de tarefas. Então, primeiro, do ponto de vista de organização ambiental, ter um lugar para cada coisa é muito importante, porque se você sabe onde está cada coisa que você vai precisar para fazer suas tarefas, você não perde tempo procurando, energia, você não cansa, você não fadiga e não estressa o seu cérebro, porque você vai precisar de um livro, eu sei onde está o livro. Você precisa de um documento no computador, você sabe em que pasta que está. Você precisa de algo que você guardou no seu armário, você sabe onde está. Então isso gera, né, uma calma, uma tranquilidade para você fazer aquilo que você precisa. Então, ter lugares para cada coisa é importante, tá? Do ponto de vista ambiental. Uma outra coisa que é muito importante também é você guardar itens raramente utilizados em caixas organizadoras com etiquetas, porque você limpa o seu ambiente e deixa no seu ambiente somente o necessário. Pesquisas já mostram que ambientes mais organizados, ambientes mais livres de bagunça visual, trazem maior qualidade de vida e maior saúde mental para as pessoas. Então, se você tem um monte de coisas, guarde as coisas que você raramente utiliza e etiquete isso em caixas organizadoras, porque quando você precisar, você vai saber onde está. E uma outra coisa também é vender ou doar itens que você não utiliza mais. Aquele móvel que você não utiliza mais, aquele objeto, aquela roupa, coisas que você tem na sua casa, que simplesmente estão ocupando espaço físico e aumentando a probabilidade de você se desorganizar dentro do seu ambiente, eles podem ser vendidos ou doados. E aí a gente pode falar agora do princípio 2, que é da organização de tarefas. Em relação à organização de tarefas, é importante, primeiro, você ter uma lista de tarefas. Essa coisa de, eu sei o que eu vou fazer hoje, mas está aqui na minha cabeça, isso é ruim, porque você está sobrecarregando o teu cérebro, fazendo com que ele lembre constantemente tudo o que você tem para fazer. Então, a ideia é ter uma lista de tarefas escrita, numa agenda, num planner, num caderno, mas é preciso escrever. E aí você vai acompanhando essa lista ao decorrer do dia e vai riscando tudo que você fez. Esse ato de riscar já motiva o teu cérebro a continuar fazendo, que você fala, nossa, olha, dei conta de 1, 2, 3 itens. Uma coisa importante nessa questão da lista de tarefas é não colocar na sua lista de tarefas mais coisas do que de fato aquilo que você pode dar conta, porque isso gera desorganização. Então, às vezes você acaba procrastinando, não necessariamente porque você realmente está querendo deixar para depois, mas porque você colocou coisas demais, coisas mais do que aquilo que você conseguiria dar conta. Então, coloque na sua lista de tarefas aquilo que de fato você consegue fazer.
Uma outra coisa também é delegar funções. Sabe, por exemplo, mães, donas de casa e tudo mais, tem essa tendência a fazer tudo sozinha. Pede ajuda, divide as tarefas com o marido, com os filhos, se mora, sei lá, a tia dentro de casa, divide as tarefas e isso faz com que você também tenha uma tendência a se organizar mais, porque agora você está menos sobrecarregado, né? Você sabe qual é a sua parte, a parte do fulano, a parte do cicrano. Nossa, muito legal, hein, Érica? Fiquei contente com isso. Eu fiquei mais feliz ainda quando você falou da parte de ticando, né? Riscando, porque eu já faço isso e eu vi que realmente isso me ajudou bastante com o passar do tempo. Agora, tem umas pessoas que começam a utilizar a agenda, por exemplo, e na marcação dos compromissos, das metas, acaba atropelando, passando por cima. Será que tem algo a ver também com o que você disse de colocar muitas tarefas e não conseguir fazer a tempo? Pode ter a ver com colocar muitas tarefas, pode ter a ver com não conseguir dizer não para as outras pessoas. Então você sabe o que tem dentro da sua agenda, você sabe o que é humanamente possível dentro da sua agenda, mas aí vem alguém e pede, olha, faz isso para mim, faz um bolo para mim, me ajuda a terminar esse relatório, e aí você não sabe dizer não. E aí você coloca aquilo dentro da sua agenda quando na verdade já não cabia mais. Né? E também pode ter a ver com uma questão de a pessoa não estimar bem o tempo, de gestão de tempo. Então ela coloca mais coisas porque ela sempre acha que vai ter mais tempo do que o que ela tem na verdade. E aí, na verdade, descobre que não tem. Sim, né? Exatamente. Érica, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deixa a sua mensagem final pra gente e também o seu contato para quem quiser te procurar e pedir uma ajuda. Tá ok. Então, assim, a procrastinação é um comportamento que pode, sim, ser trabalhado. Ele pode ter influências genéticas, inclusive, mas pode ser trabalhado a partir de mudança comportamental. É um trabalho que eu faço. Quem quiser me encontrar, tem o meu site, que é o www.mastercerebro.com.br, e eu também tenho um trabalho bem ativo no YouTube, Master Cérebro, e num canal do Instagram, também, @mastercerebro. Obrigado, Érica. Volte mais vezes, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Trazendo a luz pra gente aqui. Obrigada. Essas foram as notícias, informações e também entrevista para você desta edição do Prêmio News. A gente vai se encontrar na próxima e agora você continua com a programação da Rede Premium TV, sempre feita com muito carinho para você. Até mais!